Salve, gente! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Vou botar meu fonezinho porque a gente vai se ajustando aqui no ar. Vou convidar algumas pessoas para entrarem aqui. Vamos conversar, chamar gentes. Chamar gentes é ótimo. Vamos lá. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Márcia, Vivi, a minha eterna Vivi, que está sempre por aqui me apoiando. Como pode melhorar? Sigo me ajustando, né, gente? Vocês sabem mais ou menos como que é o nosso esquema aqui, né? Tudo em cima da hora, tudo corrido, e a gente vai chegando, vai se divertindo. Vocês me escutam bem? Vivi, me dá um helpzinho se tu me escuta bem, por favor. Eduardo, meu super master big convidado de hoje, como pode melhorar? Já vou chamar o Edu para cá e nós já vamos começar a conversar um pouquinho. A ideia da nossa live, do nosso encontro, gratidão Vivi. A ideia da nossa live aqui, do nosso encontro, belezinha Matheus, é nós nos divertirmos. E o foco é a gente expandir mais possibilidades, trazer mais pessoas para cá, convidar mais pessoas para se conectarem consigo mesmo. E aí a gente pode, quando todo mundo está mais disponível para si mesmo, a gente recebe mais e mais e mais contribuição, vulnerabilidade, disponibilidade das outras pessoas. O meu convidado de hoje, Lila, boa tarde, seja bem-vinda. O meu convidado de hoje é um marco na minha vida, assim. A gente fala muito, né, dos mentores, dos parceiros que a gente tem na vida e dos parceiros, mentores também que estão em outras dimensionalidades, né? Talvez não no plano físico, mas esse cara, de verdade, ele é um dragão. Ele é um dragão em todo o contexto daquilo que ele se propõe. E eu me espelho muito nele e recebo sempre muito de tudo que ele cria, de tudo que ele oferece, de todas as possibilidades que ele disponibiliza para nós. Como o meu objetivo aqui é criar conexões, então eu convido logo agora já o Eduardo Silva, vou chamá-lo aqui na nossa conversa, para que vocês sintam um pouquinho dessa energia dele, sintam um pouquinho da potência dele e para que vocês, através de tudo isso que ele é, possam acessar mais de si. Porque foi isso é uma das coisas muito grandiosas que eu aprendi a perceber em mim através da presença dele. Então, só um pouquinho que eu vou chamar o Edu aqui, já para a gente começar a conversar. Vamos esperar o Edu receber o nosso convite. Meu amigo, seja bem-vindo! Olá, lindo você! Que maravilha escutar isso! Eu adoro ouvir esse teu olá, lindo você! Cada vez que eu ouço isso, eu tenho a sensação de que se move uma coisa aqui dentro e que vem assim e diz: é verdade esse bilhete, é verdade, acredite. Ai, gratidão e gratidão ao pessoal aí que está chegando, que vai permanecer aí conosco um pouquinho. Eu estou convidando o Edu aqui. E com muita felicidade eu te recebo aqui, Edu, nesse lugar que eu criei para a gente se divertir e que eu criei para a gente
trazer mais pessoas para esse reino de nós, como tu sempre diz. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as tuas escolhas, sobre como tu chegou até aqui, e depois a gente vai falar de tudo que está por vir, inclusive aqui em Esteio, que eu te espero, e a cidade de braços abertos. Uau! Uau, uau, uau! Primeiro, obrigado, gratidão por isso, gratidão por esse momento. Você sabe que eu sempre estou awareness daquilo que está disponível, né? E quando a gente foi marcar esse bate-papo, eu falei, por que não? Esse horário, esse movimento, essa energia. E foi tão gostoso você ter aceitado um horário alternativo, que não era nem de manhã, nem de noite, como é costumeiro. Então, de pronto, Calvan, gratidão por você ser quem você é. Eu tenho acompanhado as suas lives. Quando eu não consigo ver ao vivo, eu vou lá gravada. E realmente, essas lives trazem conexões. Não importa em que lugar você está no caminho. Quando eu olho para algo que você está fazendo, que o outro está fazendo, que o outro está fazendo, algo aqui movimenta em mim. Algo aqui me dá uma possibilidade de seguir. E aí você me perguntou, né? Fala um pouquinho de você, o que te trouxe até aqui. Eu penso que as minhas escolhas foram o que me trouxeram até aqui. Elas que me deram força, me acreditaram, criaram movimento na minha vida. E ao contrário do que as pessoas pensam, né? É fácil para o Eduardo dizer sobre escolha, porque olha lá, ele é CF. É fácil para o Eduardo falar de escolha, porque olha, ele viaja, ele trabalha para lá e para cá, isso que é vida, né? E aí eu tenho que dizer isso. Isso também foi uma escolha. Isso também foi uma escolha. Uma escolha linda, grandiosa, cheia de possibilidades que eu me fiz e criou mais para o meu reino e para o reino de nós. Então, de pronto, Calvan, gratidão por ser quem você é e criar tanto para esse reino de nós. Porque sim, a cada live, a cada bate-papo, a cada conversa que a gente tem, a cada risada que a gente está junto, né? Eu vi alguém escrever aí que risada gostosa desse rapaz. Então, sim, é uma risada deliciosa. E você não sabe, assim, o quanto esse rapaz tem um colo amigo, um carinho, uma consciência e um lugar todo especial quando ele acolhe o outro. Aliás, vocês sabem que vocês estão aqui, então vocês sabem quem é ele, né? E tu percebe, Edu, como a gente vai para alguns lugares tão distantes de quem a gente é de verdade para ser recebido, né? Eu lembro, quando eu comecei a minha jornada aqui no Access, eu lembro muito assim, ó, de ouvir alguns interessantes pontos de vista de algumas pessoas com tanta rigidez, assim, sabe? Eu lembro de um dia presenciar uma facilitação e essa pessoa que foi facilitada, ela começou a chorar. E tá tudo bem, né? São os tempos de cada um de nós e essa talvez seja a forma que aquela pessoa tinha como mais verdadeiro para ela, para que aquela outra pessoa pudesse se empoderar da grandiosidade dela, né? Então é aquela história do chega de mimimi, sai do trauma e drama, vem pra cá, eu te puxo com força. É um parto de fórceps, né? Entra o ferro naquele lugar e tira de lá, e às vezes isso é meio pesado. E aí eu ficava pensando assim, mas cara, eu gosto tanto da gentileza. Para mim, o meu lugar de leveza é esse lugar da amorosidade, sabe? Do colo, do aconchego, dessa boa acolhida. E aí eu comecei a me perguntar se de verdade teria lugar para isso dentro de todo esse acesso à consciência novo, né? E depois quando eu me percebi do meu jeitinho, com as minhas palavras,
da minha maneira, também conseguindo fazer as pessoas olharem para elas ou para os interessantes pontos de vista delas, ou até quando a gente recebe um feedback, né? Tal sessão foi tão legal, tal conversa foi tão legal, tua live foi tão legal. E aí eu fui percebendo que a gente não precisa de verdade se modificar para ter acesso a esse novo lugar, ou a esse lugar que talvez não seja novo, mas que é o nosso, que a gente escolhe ocupar agora, diferente. Então eu fui muito disso vem do fundamento, né? O meu fundamento já vai fazer 1 ano agora. Exato. E muito disso veio depois, sabe? Muitas consciências vindo depois e depois e depois. E muitos processos novos se apresentando, muitas constâncias sobre a escolha nova. E aí também vem um pouco do que tu já disseste, né? De que às vezes parece que a vida da gente ela é um pouco fantástico mundo de Bob, né? Porque a gente parece que escolhe, acontece e é mais ou menos por esse lugar, né? É mais ou menos por esse lugar quando de verdade a gente escolhe se permitir, se respeitar, e aí esses movimentos todos vão se tornando mais fáceis. Aí eu fui percebendo que eu não precisava me modificar, eu fui percebendo que eu não precisava me ferir para talvez ser agressivo com alguém, falar numa tonalidade mais alta, ver o outro chorar por uma coisa que talvez para mim possa ser levado de outra forma. E aí eu também percebo que cada um de nós tem o seu trabalho, o seu papel, a sua forma, e é assim que vai ser. Então, meu amigo, eu te agradeço imensamente por todos os lugares que eu estiver, onde quer que eu esteja. Sempre vai ter uma pitadinha do dragão, sempre vai ter um foguinho. Sempre vai ter um foguinho do dragão. Tem uma pitadinha de fogo desse dragão que me permitiu começar a alçar os meus próprios voos, sem mais comparação com as outras pessoas, sem mais esperar que o meu processo chegue num lugar X ou num lugar Y, porque eu tenho tempo para tudo, quando eu estou disponível para acolher tudo que vem. E é interessante você falar isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu não preciso mudar, porque realmente a palavra precisar é um agradar o outro, um se moldar o outro ou alguma coisa, né? Eu não preciso. Quando você está totalmente vulnerável e na permissão com a consciência, a mudança ela acontece naturalmente. Porque o Calvin de 1 ano e 1 dia atrás, antes de entrar no meu fundamento, com certeza não é o mesmo que está na minha frente. Né? Não teve assim, agora eu tenho que mudar porque eu fiz. Não, foi aquilo que foi feito e nessa leveza de ser, o Den fala isso com uma grandiosidade incrível no livro, né? Quando você está sendo você, quanto você está mudando em volta. E o quanto mudar em volta muda você também, né? Então, e é interessante você falar que a questão do choro, a questão, né? Porque eu dou fundamento toda semana, a cada 15 dias, você sabe disso, né? Então, eu também, no meu percurso de fundamento, no meu percurso de facilitador, eu também tive que reaprender algumas coisas. E não era mudar. Isso foi uma das coisas que eu aprendi. Eu não mudei o dragão. Eu até tentei ser unicórnio. Eu até tentei ser das grandes tribos de unicórnio. Mas chegou uma hora que o meu corpo dizia assim, tá tudo bem ser dragão. O dragão também pode ser tão mágico quanto. A sua mudança ela pode ser leve, divertida, gostosa, como um dragão. E aí, cada vez que eu fui sendo Eduardo, as minhas classes de fundamento, as minhas lives, os meus movimentos de cursos, de workshop, foram tendo outra força. Sabe? Uma força que eu não via em mim.
Então, hoje, quando eu vejo alguém chorando, por exemplo, no meu fundamento, a Axis me ensinou isso. Você vai, você olha, você percebe a pessoa, faça perguntas, o que tem aqui que pode ser mudado e que está disponível, e aquela pessoa, ela vai, no seu próprio choro, ela vai encontrar o caminho da consciência que ela está buscando. E aí não é sobre o choro, é sobre ela. E aí não é sobre o riso, é sobre ela. E aí não é sobre o se maltratar e voltar naquele ponto de dor, mas é sobre ela. Então, teve, por exemplo, sessões... Acho que até no seu fundamento houve uma coisa assim. Sessões de processos corporais que nós criamos coisas incríveis, sem precisar voltar na dor da pessoa. Eu lembro, no fundamento que você fez, quando nós aplicamos memória celular, e todos estavam fazendo as trocas de memória celular, que é um dos processos corporais, e no último, a hora que todos foram terminando, a gente fez um processo em uma pessoa numa maca, e a gente trabalhou uma dor que ela estava. E aquilo foi tão lindo, todos os 12, 10, não lembro quantos a gente estava, se tornaram uma única célula ali em volta daquela pessoa. Você lembra disso? Lembro sim. Eu adoro falar sobre isso, chega a me arrepiar, porque aquela cena para mim, era uma que cada um com o seu dom, cada um com a sua presença, cada um com a sua energia, estava sendo contribuição tão grandiosa ali que reverbera até, como você diz, reverbera depois, né? E aquilo foi algo extremamente mágico. Então, como não dizer que nós não somos seres mágicos e que nós não podemos escolher qualquer coisa, né? Talvez eu não possa porque eu não estou querendo escolher. Mas se eu realmente desejo aquilo, eu posso escolher o que eu quiser. Exato. Edu, bem rapidinho, vou te cortar no que tu tá trazendo para nós, porque a Andrea fez uma pergunta e talvez a gente possa contribuir para uma percepção para ela mesma nesse sentido, tá? Ela está dizendo ali, Andrea, seja bem-vinda, para todo mundo que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Gratidão pelas presenças de vocês. A Andrea está dizendo o seguinte, que ela chegou há pouco, né? E cheguei há pouco, estou adorando. O que é ser dragão ou unicórnio? Eu acho que é mais ou menos isso que eu consigo entender ali, né? Então, Andréia, quando a gente faz as classes de Axis, a experiência de vida do Calvin é uma, outros são outras, mas são únicas. E aí nós descobrimos que nós somos seres mágicos, que nós somos seres que realmente podemos fazer criações que não passavam por essa realidade ou pela nossa cabeça. Então, a gente tem um costume de chamar todos de unicórnio, porque qual é o ser mágico da mitologia? O unicórnio com seu chifre, com seu arco-íris, com a sua potência, mesmo sendo um bichinho fofinho, amoroso, carinhoso, né? A gente tá assim, ó. E aí, a gente se chama muito disso, o ser mágico. Então, o ser unicórnio. E o unicórnio é aquele ser que pode fazer as criações a partir do reino mágico. E a história do dragão, então, ela entra depois de eu entrar em Axis, sobre eu ter esse ponto de vista de que, então, eu era um unicórnio. E, assim, vocês não conseguem me ver, né? Na live é muito difícil saber quem é o Eduardo. Mas esse moço que vos fala, ele tem 1,81 m de altura, tá? E alguns centímetros de largura. Você imagina que quando você quer ser um unicórnio, porque era aquilo que é a mágica, e era legal, e é gostoso, e é divertido, é uma grande brincadeira. Mas, de repente, eu comecei a perceber que que ainda aquilo não encaixava naquilo que eu estava escolhendo. E aí houve um fato, num fundamento global, onde eu, a partir de um atendimento de uma amiga, ela falou, Edu, é muito engraçado, porque eu vejo um grande dragão. E aí
veio uma clareza, sabe quando cai? Tipo, sei lá, aquelas maquininhas de dinheiro que você clica e vem aquelas moedinhas todas. Caiu ficha atrás de ficha, assim, do tipo, óbvio, eu não tenho que ser unicórnio, porque o dragão ele é tão mágico quanto. O cavalo alado ele é tão mágico quanto. O pirilampo ele é tão mágico quanto. E aí eu descobri que... E daí tem uma carta, depois a gente pode publicar essa carta. Tem uma carta que eu escrevi, mandei para os meus alunos e mando para as pessoas até hoje. Logomarca, que é o dragão que está no post que trouxeram vocês para cá. E ali a moça dizia assim para mim, então vamos renascer esse lindo dragão. E esse dragão pode renascer, pode bater suas asas, e quando ele balançar o seu rabo, estrelas cintilantes, brilhos cintilantes vão se espalhar pelo planeta para trazer a cura, a mágica, o poder, a potência que as pessoas perderam. E aí eu descobri que eu não precisava mais ser unicórnio, que eu podia bater asas e ser dragão. Então, não importa, e é lógico, isso é só uma metáfora, mas uma metáfora super divertida, que a gente adora brincar, mas assim, é só para você reconhecer que você, Andréia, que você, Dai, que você, Márcia, que você, Matheus, que você, Calvan, é um ser mágico. E você, unicórnio, dragão, ou como a gente vê lá no Harry Potter, qual é o seu Spectro Patronum? E aí você deixa a percepção simplesmente ir para aquilo que é. A Dai falando, o meu se revelou no seu fundamento. E aí você começa a trazer aquilo como se fosse a sua varinha mágica, a sua varinha de poder. Eu falo que hoje, ser reconhecido como o dragão da consciência, brincar com isso, me divertir com isso, soltar fogo, né, como a gente brincou no começo, o quanto é divertido e gostoso poder fazer isso. Então hoje, por exemplo, de manhã eu falei uma coisa na live de manhã, e uma amiga que fez fundamento, a Tata aqui, ela mandou mensagem para mim e falou, Edu, já falei com fulano lá em BH, não sei o quê, olha, a Dragonex está antenada, então já está tirando. Então é essa possibilidade de ser mágica. É o unicórnio, o dragão ou qualquer outro assim. Oi, Marcinha. Perfeito, eu quero ser dragão, olha lá, ó. Chega de ser unicórnio. Então seja bem-vindo, dragão, André. Seja bem-vindo. O dragão vai alçar voos para o sul do Brasil logo, logo. Vamos com a gente. Exato. E essa metáfora, né, Edu, ela nos liberta. Ela nos leva para qualquer lugar. Ela só nos traz essa possibilidade de que está tudo disponível de verdade. Essa metáfora nos diz, sejam ilimitados e escolham ser o que vocês desejam ser. E escolhendo ser o que se quer, se pode ser ainda mais feliz do que qualquer ideia pré-determinada. Eu percebo muito isso em todas as minhas coisas, em todos os meus movimentos. Sabe, essa ideia de que tem que ser assim ou assado, essa ideia de que é só isso que está disponível, isso tudo termina quando tu acessa, né, o teu lugar das tuas próprias mágicas. E é engraçado, assim, é uma figura de linguagem que eu uso muito. É assim, Calvan, quando eu escutava, porque eu já tive num lugar de ouvinte para tentar reconhecer algo. Sempre estamos, né? Sempre estamos. E quando eu estava nesse lugar antes de Axis, eu questionava o que talvez muitos que estão nos ouvindo agora questionam. Como assim? Eu estou escolhendo. Imagina, se fosse só escolha, eu já estava milionário. Ah, imagina, esse menino ele deve ter nascido virado para a lua, porque não é assim, eu já tentei, né? Então, eu já escutei e eu já fiz muito isso. Eu lembro no meu primeiro fundamento, eu olhei na cara da Patrícia Gonçalves e falei assim, eu estou escolhendo ter dinheiro, mas eu não tenho, eu queria fazer seu curso agora, mas eu não tenho. E ela dá aquela risada debochada dela,
cruza as pernas, toda feminina, como eu não vou entrar na sua lorota, e fala assim, você não escolheu, Linda, porque se você tivesse escolhido, você já tinha criado isso. Então, o que eu gosto sempre de, nesses bate-papos nossos, eu gosto sempre de falar sobre isso. Quando a gente fala sobre essa mágica, é também soltar pó de pirim-pim-pim, mas é principalmente você poder dizer assim, corpo, o que você quer? O que você escolhe? E o seu corpo te mostrar um caminho que está ali totalmente escuro, ou assombreado, ou não está sendo visto, e de repente aquele caminho se torna um caminho encantado. O fundamento que você participou há um ano atrás, aquele foi uma grande prova para mim, porque foi os 2 fundamentos seguidos, um em Joinville e um lá. Depois de eu ter entrado em pandemia, 5 meses depois de estar tudo em lockdown. A gente foi assim com todo cuidado, mas também com toda a percepção de que a mágica queria ser feita, né? Então, eu sempre digo isso para as pessoas, reconheça as pequenas mágicas, os pequenos milagres. E os grandes, eles vão aparecer naturalmente, porque eles nem são tão grandes assim. Eles só são mágicas e milagres. Então eu comecei a reconhecer que eu não precisava mais gritar por dinheiro para pagar minha conta. Porque quem vai vir para o meu fundamento vai escutar isso. Eu era um cara falido, não tinha dinheiro, não sabia como guardar dinheiro, blá, blá, blá. E aí, Axis me mostrou que não era sobre gritar e falar dinheiro. Era sobre dizer assim, olha, eu escolho pagar essa conta com total facilidade. E no dia certo, o dinheiro estava lá. Não é? E não é uma mágica? Eu estou dando fundamento online e eu falei para um aluno, eu falei, ele está aprisionado em casa há 1 ano e meio. E eu falei, olha, eu honro a sua escolha. Eu honro minha escolha. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Escolha-se a sua potência. Porque enquanto você está trazendo para mim que você está aprisionado em casa e não está fazendo nada, eu tenho amigos que também não saíram de casa ainda em plena pandemia e já ganharam mais dinheiro do que eu por toda a eternidade. Então não é sobre ficar trancado em casa ou não. É sobre que mágica eu estou escolhendo ou que mágica eu não estou escolhendo. Né? Exato. Olha a luta do fundamento comigo, ela está dizendo isso. Eu escolhi pronto e não tinha dinheiro. Aí eu ganhei o din-din. E aí, de tanto pequenas... Eu comecei com essas escolhas, Calvin, depois do fundamento, com coisas bobas que você vai falar, não, é mentira do Eduardo, que era assim, ir ao restaurante e começar a perguntar que comida ia ser contribuição. Era quase conversar com cada grãozinho do arroz, sabe assim? E depois começar a ver com o meu corpo e dizer assim, corpo, em que restaurante a mágica vai ser realmente deliciosa, gostosa e gostosa. E depois, pessoas eu vou encontrar que vão realmente ter essa contribuição. E a mágica foi ficando e acontecendo, sabe? E essa leveza que é gostosa, né? Essa leveza que é gostosa, porque as pessoas me perguntam, Edu, a classe fundamento ela é mágica? Eu falo, ela é muito mágica. Mas a mágica às vezes não está nem aqui no dragão. A mágica está aí com a abertura que você traz. Com as barreiras abaixo e abaixo da terra que você coloca. Né? Eu ouço os meus fundamentos, né? Diferente dos meus alunos que acham que eu sou esposa deles e não escutam meus fundamentos, eu ouço meus fundamentos. E até pego que eu estou dando para eu escutar. E outro dia, por acaso, caiu de vocês. Eu escutei uma facilitação que eu fiz com você logo no primeiro dia, que nós passamos horas assim da manhã conversando e aquilo abriu um espaço enorme na classe. Então, não tem forma, não tem estrutura e não tem significância. Mas o que tem é um lugar onde o reino de nós está sendo construído e aí a gente vai fazendo mágica, a gente vai fazendo milagre, a gente vai dando carinho, a gente vai sendo gostoso,
né? É uma das coisas que entrou profundamente. O quanto você acha que ser generoso é dar dinheiro para as pessoas, quando ser generoso é você fazer olhar no olho e dizer obrigado por ter escolhido estar. É isso aí. É exatamente isso. Eu vi uma das meninas aqui, eu acho que foi a Maura, dizendo que vem para o sul do Brasil com o dragão. Ela tá escolhendo isso, vamos ver. E a gente está aqui completamente vulnerável para recebê-la, se ela escolher e atualizar isso aí. Edu, eu queria que tu falasse um pouquinho aqui para nós sobre como tu tá sentindo os teus dias para o futuro. Não é nem sobre as escolhas que tu tá fazendo, mas é como tu tá sentindo, como tu tá percebendo tudo isso e todos os movimentos que tu tá criando. Certo. Você sabe que eu nunca fui muito do futuro, né, Calvan? Porque eu sempre tive que criar hoje o que eu tinha para pagar há 2 meses atrás porque estava atrasado. Uhum. Eu sempre tive que olhar ao meu redor muito, e quando eu começava a perceber o que eu queria criar no futuro, eu olhava se eu tinha dinheiro, eu olhava se é possível, eu olhava se eu não tinha que cuidar de alguém, né? E tudo bem, era uma vida que funcionava para mim. E você me fazer essa pergunta me leva para um lugar bem gostoso e bem expansivo, que assim, há um tempo já, olhar para o futuro tem feito muito mais sentido para mim. Há um tempo já, mostrar para as pessoas um holofote que o futuro está ali faz tanto sentido para mim. Então, eu vejo, sabe aquela música do Lulu? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso, sabe? Então, assim, não é que eu não tô nem aí para os 500 mil mortos. Eu tô muito aí. Eu tô tão aí que todas as noites, quando eu faço o SOP, interiormente eu digo assim, eu honro a vida de vocês. Eu honro a escolha de vocês irem para que a gente fique. Então, uma vez que eu tô ficando, no meu futuro é assim, eu quero ter dias incríveis. Eu quero levar pessoas a escolher e conhecer isso que me levou para lugares grandiosos. E quando eu digo isso, não é só Axis. É isso explorar, é isso a reflexologia, é isso o toque, a massagem, o cuidado. E Axis me proporcionou isso. Levar esse futuro para mais pessoas. Então, como é que eu vejo o meu futuro, né? O futuro, meu futuro. Eu vejo de dias de muita contribuição. De muita contribuição. E a contribuição para o outro, assim como a gente quer ser em esteio, mas a contribuição para mim. Porque você me conhece e sabe que isso é muito verdade. Eu não faço nada, e aprendi isso até um pouco com você num dos nossos encontros, que eu não faço nada que não vai ser divertido para mim. Então, se eu for receber contribuição, por que eu não posso ser contribuição para mais gente? E aí o futuro envolve viajar pelo Brasil todo, e isso é uma escolha que eu já fiz desde o começo de CF, e agora em julho eu começo, então, indo para Esteio, vou para São Paulo antes, e depois eu vou para Itapema, e depois a gente tem Belo Horizonte, e depois a gente tem Rio de Janeiro em outubro de novo. Enfim, estamos alçando esses voos. Mas, volto a dizer, não é só sobre pegar o avião. Tem uma amiga minha que fala, onde você está? Olha o Eduardo indo, olha o Eduardo vindo. Né? Mas sobre um futuro que aonde eu vou estar, aonde eu estou escolhendo, eu tenho mudança de casa em vista, né? Eu estou saindo da minha cidade, eu tenho
cuidados familiares em vista. Então, meu futuro também é dar o aconchego e carinho para minha família, para minha mãe, que tem um cuidado especial que a gente tem para ela. Então, é muito difícil falar o que eu quero para o futuro ou o que eu estou escolhendo, né? É isso, é ser tanta consciência que se eu tô lá, eu tô aqui, tô viajando. Eu tenho pessoas que ligam para mim, eu mando mensagem e diz assim: Edu, é muito gostoso porque quando você está numa cidade, é como se a gente estivesse lá também. Então, isso é consciência, né? É o lugar, por exemplo, eu estava no Rio agora. Eu não conheci, eu já conheço o Cristo, eu não precisava subir lá. E aí o Matheus não conhecia, eu falei: Matheus, eu vou com você. E a gente foi, e novamente aquele lugar foi de uma inundação de energia. E aí o que eu pensava lá? Quanto mais futuro e quanto mais possibilidades pode ter para aquelas pessoas que estão conectadas a mim, que estão conectadas com tudo isso, que estão conectadas com essa consciência. Então eu vejo o futuro assim, Calvan, nesse lugar de não só de expansão, porque expansão nem todos querem expandir, né? Mas nesse lugar de onde você está tão presente com tudo. Com tudo. Olha que legal, a Maura disse assim: depois que você conhece a verdade te libertará. E é bem isso. A gente, depois que está na consciência, ou escolhe pela consciência, você só faz o que é verdade para você, né? Aquilo que não é mais verdade, você não precisa perder mais tempo. Ou você acha que os seres mágicos ficam perdendo tempo por aí? Que nada! Eles querem a consciência e pronto. Tem tanto mais para se divertir do que para olhar para isso que talvez não seja tão divertido, né? O Gary diz assim lá nos 10 mandamentos dos 10 segundos. Se você tem só 10 segundos para escolher o resto da sua vida, para que você vai escolher o que é certo e não o que é verdade para você, né? E aí, lógico, eu sempre digo isso assim: as ferramentas de Axis, elas se casam, né? Então, lógico, que se eu não escolho o que é certo e errado, mas eu escolho o que é verdadeiro, eu escolho o que é consciência, é claro que consciência não é pegar uma arma e sair matando por aí. Então, não é que isso é errado, isso não é apenas consciência. Se eu falo de vida todo o tempo, como é que isso pode ser consciência, né? Agora, isso não quer dizer que para alguém isso não seja uma verdade. E deixa para ele. É a consciência que cada um pode expandir, crescer. Eu escolho criar mais para o reino de nós. Nós começamos falando isso. Tanto é que eu faço, por exemplo, eu vou fazer um merchan aqui, ó, #publi. Tanto é que toda noite, já há alguns meses, a gente tem feito taster de sinfonia, noites aclaradoras, noites mágicas, enfim, a gente tem brincado com isso. Todo dia, 10 horas da noite, isso está lá disponível para quem quiser. E eu acho tão lindo, as pessoas elas vão, elas curtem, elas recebem a contribuição. E eu recebo tanto desse lugar. E não tem nada a ver com dinheiro. Não tem a ver com, eu tenho que fazer porque aquela pessoa tem que se curar. Não. É como se eu estivesse aqui impondo minhas mãos e eu falasse assim, ó, quem quiser pegar, está aqui, está disponível. Então, imagine se no futuro nós pudermos ser milhões fazendo isso. Imagine se nos próximos dias nós pudermos ser centenas escolhendo o que é verdade para nós. Imagine se nós pudéssemos no futuro, mesmo com todo esse Covid, mesmo com toda essa energia que o planeta está dispondo para nós, nós pudermos ser a energia de contribuição que o futuro está esperando. E aí, o amado Lulu Santos tem razão, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. Porque vai ser verdade para mim, né? Então as pessoas falam assim, Edu, você está viajando tanto, você não tem medo? Não, não tenho medo. E assim, não estou cuspindo para cima, não estou dizendo que eu não vou pegar o vírus, não estou dizendo que eu não posso morrer. Eu só estou dizendo que, nesse momento, eu escolho viver. E nesse momento, eu escolho que o futuro meu e de milhões de outras pessoas seja vida. Porque assim como 5 mil escolheram morrer, e eu honro isso, já falei, quantos outros 500 mil estão escolhendo nascer?
para vir ter fortalecimento nessa pandemia. Exato, exato. Eu tenho, eu falo um pouquinho também, sobre isso, sabe, Edu? Eu fiz alguns processos online no começo da pandemia, só online, e agora já aí faz bastante tempo que eu continuo com os online, mas tenho diversos presenciais, né? E em uma das vezes eu tive uma questão nesse sentido. E aí foi quando eu acessei a minha própria consciência da escolha disso. Quando eu falei para minha paciente que eu não escolhia ser portador de vírus, que eu não escolhia fazer parte dessa realidade que as pessoas estavam fazendo, quando eu escolhia só ser saúde, só ser saudável, só levar mais isso para as pessoas. Depois que eu terminei o meu próprio discurso, é que eu fui me ouvir, né? E aí a gente percebe de onde que vem, talvez, um pouquinho do movimento da consciência, né? Ele não vem da nossa racionalidade. Eu falei isso completamente no meu sentir. E aí eu fui perceber... e aí eu fui perceber que o meu racional nem sabia disso, ele nem estava tomando conta disso. Como pode melhorar, porque senão ele já tinha me trazido, né? Uma questão diferente. Mas eu fui perceber exatamente o que eu estava vibrando. Que é de verdade esse lugar diferente, onde a gente pode escolher o que é mais leve, mais divertido, mais prazeroso. Às vezes, a gente nem está se dando conta que não está escolhendo, né? E aí não escolher também é uma escolha. Sim. Então que a gente comece a olhar para cada um de nós e que a gente comece a vibrar isso e levar isso para as pessoas de verdade como um convite, mas não um convite falado, né? Um convite vibrado, um convite emanado, um convite que acessa as pessoas em outro lugar, não só pelo ouvido. É engraçado, porque quando a gente escolhe não escolher, né? Que estudo é uma escolha, então quando eu escolho não escolher, provavelmente eu tenho que colocar ali um julgamento de que aquilo é certo, de que aquilo é bom, de que aquilo é ruim. E a gente teve algumas pessoas, tanto do nosso meio Axis, quanto pessoas em volta, e passaram pelo vírus, né? Que escolheram no seu íntimo vírus. Lógico que não é mental, e a gente já falou disso. E essas pessoas ensinaram tanto, assim, por exemplo, só para citar, né? Porque, como eu digo, é o reino de nós, então isso para mim é tão leve e divertido. Quando o Rô ficou em quarentena, o Rodrigo dos meninos, e eu lembro de uma fala dele em um story, não era nem numa live, e ele dizia assim no story, eu não sei que lugar eu escolhi ser portador do vírus, mas se eu escolhi, eu vou honrar esse vírus. E se ele veio para trazer contribuição para esse planeta, eu vou honrar isso mais ainda. E a prova disso é que ele, no movimento de ser dele, você sabe muito bem do que eu estou falando, você já teve numa classe com ele, no movimento de ser dele, lógico, não era um vírus e não era uma pandemia que vai pará-lo. Então, é sobre ser a energia da saúde, mesmo que o vírus estiver dentro de você. É sobre ser a energia da saúde, ser a energia da consciência, mesmo que o outro esteja querendo que você se julgue por aquilo. É a presença constante da consciência, né? Claro, claro. Então, assim, eu poderia dizer, não vou viajar, e as pessoas... Mas eu posso dizer também, por eu honrar essas pessoas, é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, para que mais pessoas tenham consciência, para que mais pessoas possam criar um reino diferente. Porque é como eu falei agora há pouco, e assim, é lógico que eu sou facilitador certificado, então tudo que eu disser pode ser levado contra mim no tribunal. Mas eu vou dizer... Não te preocupa que eu não vou gravar essa live, porque daí ninguém tem provas contra você. Deixa pra mim. Meu julgamento não tem uma gravação. A gente pica esse pedaço, pronto.
E aí eu penso assim, ela é tão fodástica, ela é tão... seja com qual facilitador as pessoas escolhem, que eu penso assim, imagine se nós fôssemos 1.000 por mês, 1.000, só 1.000 por mês, fazer o fundamento do Brasil, fazer essa classe. Em um ano, nós teríamos ressignificado com consciência a maioria dos estados desse país. Nós formos pelo mundo todo mês, escolhendo consciência, escolhendo ser mais, escolhendo criar aquilo que está disponível tal. Tá. E esse alcance que tu tá trazendo, né, Edu, esse alcance, ele é o alcance direto das pessoas que estão ligadas à classe, os presentes à classe, né? Porque como isso se desdobra num todo, né? Eu percebo por mim, por exemplo, assim, eu fui também criando os meus grupos, desenvolvendo o meu pessoal, os meus alunos, vamos dizer assim, outras pessoas que estão chegando, o pessoal que nos acompanha ou que me acompanha aqui na live, Então, como isso se desdobra para um lugar que a gente já perdeu a conta, né? Então, imagine se esse desdobramento for a cada uma pessoa que vem para o seu curso ou para a sua live, tiver 100 ligados a ela. O Guerra, nós somos 3.000. Imagina. Ó, eu faço às 22 horas a noite energética. A gente tem uma média de 100 pessoas. Essa média, ela muda. Um dia você tá, mas todo dia tem gente nova. Parece que eu estou fazendo aquilo para 10.000 pessoas na noite. E parece que eu sei que é. Porque a energia, a vibração, a potência, a possibilidade, está tudo ali. Está tudo ali tão disponível, sabe? E aí você vai poder maravilhoso que o Gary fala tanto. Pode onde a minha escolha reverbera em você, reverbera no outro. Exato. Edu, tá picando um pouquinho para mim o som. A turma que está nos assistindo aqui, como é que tá para vocês? Para mim tá picando que às vezes eu não consigo perceber, assim, sabe, o que tu tá me dizendo. Será que aqui para mim tá tão tranquilo? Será que é minha conexão? Não, pode ser a minha, como pode melhorar, né? Ó, a Vilma tá dizendo que ele tá picando um pouquinho também. A Jana também tá trazendo. Jô, frutífera, fica tranquila que vai ficar gravado sim, tá? A gente vai deixar aqui sim pra gente expandir ainda mais. Já entendi. Fica tranquila. É isso. Ó. Oi. Passa um 5, dai, gratidão. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu jogar um 5 no meu modem aqui também, que pode ser ele, né? Aquele bem humanoide. Eu tô achando que o problema sou eu. Eu sou o problema. Eu sou... Como se todos nós fôssemos problemas, então a gente pode se convidar todo mundo para baixar um pouquinho as nossas barreiras. Vai que eles estão... Pode falar. Vai que eles estão querendo muito. Baixe essas barreiras. Quando a gente baixa as barreiras, tudo flui com ainda mais diversão, né? Tudo caminha com mais facilidade para ainda mais contribuição. Então é para isso que a gente está por aqui. Ótimo. Essa é a ideia. Melhorou, Vilma, gratidão, melhorou. Edu, eu posso fazer a vez de convidar a nossa turma que está por aqui, quem vai nos ver depois, quem vai nos ver aí em outras plataformas, outras possibilidades,
Turma, eu gostaria de convidar todos os que estão aqui conosco e todos os que estão além mar também, né? Todos os que pertencem ao reino de nós. Isso! Que venham expandir conosco em Esteio. Esteio é uma cidade da região metropolitana que fica a 22 quilômetros de Porto Alegre. Então, ela é extremamente de uma localização facilitada, tem acesso pela BR-116, pela RS-118, então são estradas estaduais e federais que cruzam o nosso estado e que cruzam o Brasil inteiro. Então, a facilidade de chegar é muito grande. A gente está a 20 quilômetros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. E o lugar onde a gente vai fazer o nosso fundamento e os nossos encontros e criar as nossas mágicas, também é um lugar de extrema potência e de um grandioso convite para todos nós. Então, eu e o Espaço Terapêutico Árvore da Vida aqui em Esteio, temos uma honra enorme em convidar o Edu, em convidar o Matheus, que vem junto com o Edu, e para convidar todas as pessoas que queiram estar conosco aqui para expandir sobre si mesmo. É interessante, porque quando tu falas de alguma coisa que tu desconhece, não sei, parece que a gente fica tentando achar uma forma de encaixar aquilo, né? Mas quando tu fala de alguma coisa que tu já viveu, que é o meu caso com o Fundamento e é o meu caso com o Edu, quando tu fala disso, gente, vem uma energia, uma emoção e vem a vontade mesmo de que todos estejam aqui. Porque eu percebo como isso tudo foi grandioso para mim. Eu não tinha dinheiro para fazer, eu não tinha não sei o quê, eu vim pelo requisito e blá, 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 blá. Mas eu percebo o quanto isso tudo mudou. O meu ser como um todo, o quanto isso foi fantástico. Então eu convido todo mundo que queira receber mais de si mesmo e que esteja disponível para si, para construir algo grandioso. A cidade de Esteio, eu morei 18 anos fora de Esteio e estou há 6 meses de novo fixo vivendo em Esteio. E antes de eu convidar o Eduardo para esse fundamento aqui, eu ficava andando na cidade e criando as minhas mágicas e perguntando para a cidade se ela escolhia isso, se isso seria possível, se a cidade já estava disponível, inclusive, para acolher isso, porque às vezes nem a cidade, como entidade, teria talvez essa percepção. Então, andando na cidade de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu fui me conectando com tudo que existe aqui e percebendo e recebendo da cidade esse convite. Então, esse convite é como se a cidade de Esteio usasse o Calvin para fazer para todos. É como se a cidade de Esteio dissesse através do Calvin: Eduardo, seja bem-vindo. Eduardo, venha contribuir comigo. Eduardo, aqui é um lugar onde a gente vai construir grandiosidades. Então, meu amigo, meu mentor, meu parceiro e meu amigo, a gente está te esperando aqui. Então, o convite, turma, é para que a gente faça essa conexão. Expansão, possibilidades, processos corporais, talvez até por um cumprir de requisito que talvez a Access nos peça como facilitadores de barras, mas enfim. A forma como a gente chega em Esteio, como chega e por que tanto faz. Se você vir vulnerável e disponível para receber mais, daí muda tudo. Daí desfundamenta, que é esse o objetivo do curso, né? Daí desfundamenta. Nosso sistema de crenças, ele está sempre recebendo informações do todo e aí vão algumas se tornando em crenças limitantes e outras vão se tornando em crenças de possibilidade de expansão.
E o fundamento vai lá no meio e limpa tudo isso. Traz essa possibilidade, nossa, da gente se perceber, da gente se receber, da gente ir para um novo lugar. Então eu tenho muita gratidão por já ter podido viver esse processo em Santa Catarina e por agora poder trazer um pouquinho disso para cá, para Esteio, para as conexões que eu estou fazendo aqui, para as conexões que eu mantenho lá em Santa Catarina com muito amor e que também estão vindo para cá, para me dar um suporte, para me fazer ainda mais feliz. Então, esse é o convite que a gente faz para vocês. Escolha mais para você e se permita. E aí, estando nesse curso, você vai sentir o quanto tudo isso é potente. E você vai sentir também quanta potência existe em você que você ainda não percebeu. Porque tem muita coisa de potência aí. E eu agradeço muito a esse meu amigo do peito por ter me permitido acessar isso em mim, para mim, de mim, e daí sim levar para as pessoas. Então, sendo mais sucinto, porque eu sou um pouco faladorzinho, sendo mais sucinto, nos dias 15, 16, 17 e 18 de julho, aqui em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, a gente vai estar com a classe O Fundamento. Entre esses 4 dias de fundamento, em 2 dias nós também vamos ter 2 workshops de processos, que a gente ainda está definindo em quais dias serão. Já definiu. Então vamos lá, já manda aí para nós. A gente definiu os 2 processos. Ontem nós fizemos uma reunião e daí fizemos bastante perguntas que a cidade escolhia. Então, na sexta-feira, dia 16, nós vamos trabalhar o processo que trabalha a inicialização, ativação e exponenciação de energias ilimitadas na nossa vida. E aí a gente vai trabalhar com todo o processo de prosperidade, de dinheiro, de receber. É um processo corporal que tira as limitações e cria mais possibilidades. E o outro processo corporal daí vamos fazer no sábado, mais com o corpo, que é um processo que chama atualização do equilíbrio funcional do corpo. É um processo onde nós podemos olhar para os corpos e dizer, olha, você pode muito mais, como se atualizar. E sem dizer que tem o 4 processos corporal do próprio fundamento, né? Exato, exato. E aí na noite, então no dia 14, que é um dia antes de nós abrirmos o fundamento, então a gente vai ter uma roda de conversa, todo mundo vem aí conversar, conhecer o Edu, a gente expandir mais possibilidades. Então a gente está criando aí 4, 5 dias juntos de bastante desenvolvimento, seja para o corpo, seja para os nossos processos de prosperidade, seja para, enfim, para as infinitas possibilidades. Exato. E, Calvin, me permita, muito obrigado. Muito obrigado, Esteio, muito obrigado, Porto Alegre, muito obrigado, Rio Grande do Sul, porque dentro da minha escolha de futuro, estar em todos os lugares faz parte da minha escolha. E cada vez que se abre essa possibilidade da gente passar dias realmente sendo dragões, sendo unicórnios e criando as mágicas, me alimenta em muito lugar. Então, gratidão. E lindo, gratidão por essa tarde e por disponibilizar. Eu sei que foi um horário ativo, mas que gostoso aqui, esse bate-papo, onde mais vai escutar e vai poder perceber o quanto esse convite é realmente nacional. Exato. A gente só tem uma informação que é importante no nosso processo de fundamento, né? O fundamento tem um requisito, que é uma classe de barra de access antes dele. Então, a gente ainda tem até o dia 14, 15 de julho para atualizar isso. Então,
entre em contato aí conosco, né? Porque a gente tem uma série de facilitadores que estão aqui conosco agora. Então, aqueles que vocês perceberem, né? Através de postagens, através de lives, enfim, aqueles que vocês sentirem como contribuição, o próprio Edu, Matheus, eu e outros tantos que estão por aqui. Sentindo contribuição nesses facilitadores de barras de access, a gente marca uma classe, expande isso, e aí vem para o fundamento para continuar, né, se destruindo em todo esse processo aí de crenças. E isso tudo é bastante importante e é muito significativo. A parte do dragão é bom nisso. Olha aí! Turma, gratidão para todos e por todos que estiveram aqui, que passaram, que ficaram, para quem vai assistir isso depois. É um prazer muito grande estar aqui. É um prazer muito grande te ter aqui também, Edu. Antes de nós terminarmos, eu quero falar uma coisa bem rapidinho. Eu quero contar uma história. Nossa! Logo que eu mudei para Esteio, o Edu faz tem diversas criações dele, né? Então, às vezes tem coisas ao vivo, às vezes tem coisas fechadas para os grupos deles, nossos grupos, né? Nossos. Tem coisas para os nossos grupos e como pode melhorar ainda mais tudo isso e muitas outras coisas virão. E eu estava assistindo, eu não lembro qual era eu acho que era Na Cama com o Edu, algo do gênero, né? Então, olha só, Na Cama com Edu sugere o quê? Sugere que você esteja na cama, já que você não pode estar na cama com ele, então você esteja na sua própria cama. O que eu fiz? Eu fui participar do Na Cama com Edu. Com cabelo desgrenhado, com roupa de pijama, já tinha cochilado antes. Já tinha corrido uma baba aqui do lado, cochila, acorda, volta para a realidade, assiste ele, dorme mais um pouco, ok. Lá pelas tantas ele me disse assim, eu vou convidar alguém para conversar comigo aqui agora online. Cara, meu corpo inteiro tremeu dos pés à cabeça e eu pensei assim, eu pensei não, né? Eu senti, percebi, recebi a informação, né? Cara, o Edu vai me chamar, quer ver? Eu tô todo descabelado, todo desgrenhado, babado, com dente sujo. O que vai ser isso? E aí eu baixei as minhas barreiras e aceitei o convite, porque foi para mim que veio o convite. Eu pensei antes, né? Titubeei assim, né? Vem aquele tico e teco, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Vou. E eu tinha um monte de pontos de vista sobre estar online, sobre conectar pessoas desta forma, sobre como seria eu me ver aqui nesse lugar onde eu tinha um interessante ponto de vista, que eram só as pessoas que estavam em altos processos que podiam fazer isso. E quando eu me vi descabelado, desgrenhado e blá, 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 aqui na frente da câmera, cara, eu comecei a gostar tanto do que eu estava vendo que eu não queria mais parar de falar. Eu quase que monopolizei o acesso da chamada. E depois disso, daquela surpresa que se transformou em consciência, que se transformou em possibilidade, que se transformou em motivação, eu comecei a criar todas as coisas que eu tenho feito aí na câmera. Eu ainda não tenho muita paciência, acho que eu não curto muito a coisa de gravar, editar e botar. Mas essa coisa de estar aqui, de dar risada, de me divertir, de deixar o telefone cair, de pegar o telefone de novo, isso me fascina. Então, Edu, eu também te agradeço por isso, por ter me permitido perceber um lugar tão feliz, tão feliz, mesmo descabelado, que me faz chegar aqui e me divertir um monte. E aí... sabe qual é o meu único lamento desse dia? É que eu não consegui gravar aquela... Não gravou.
foi tão forte que você falou, eu vou me descabelar aqui, mas não pode ficar exposto para todo mundo. Mas aquela live que você falou dela até outro dia me falaram, lembra aquele rapaz? Eu falei, lembro. A gente vai sempre marcando por aquilo que é possível, né, Edu? Pela expansão, pela alegria, pela disponibilidade, pelo cabelo, seja lá por que for, a gente cria um ponto de referência que vai se expandindo para as pessoas nos acessarem da forma que elas quiserem, né? Mas, meu amigo, é sempre um ponto de muito prazer e é sempre a possibilidade da gente criar, abrir, expandir milhões de coisas. Então eu agradeço muito pela tua existência, sempre, a todo momento. Muito obrigado. Agradeço pela tua presença e agradeço pela tua disponibilidade, pela permissão, pela vulnerabilidade. Quando tu te torna assim, livre, leve e solto para nós, a gente também vai livre, leve e solto para ti. Ah, então venham, então venham. Isso aí. Venham todos para o nosso fundamento, venham receber mais disso tudo. Continuem olhando aí para os processos do Edu, aqueles que sentirem que houve uma conexão entre nós também, entrem aí para os meus processos, vai ser um prazer recebê-los. E a gente está aí, criando coisas, possibilidades, para que a gente possa se expandir e construir ainda um lugar mais leve, divertido, saboroso para todos nós. O que mais é possível. Obrigado. Gratidão Obrigado por teu essa ser. porque ela só me enriquece mais e muito obrigado por ter obrigado por isso. E o pessoal que está aí, que ainda não me segue, que não está nos grupos, a gente solta links e coisas gratuitas. Todo mundo do Dragão, lá no Brasil, tem todas essas informações. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado. E até dia 14, que logo, logo eu estou aí. Exatamente. Gratidão, gratidão para todo mundo que entrou, para todo mundo que está por aí. E a gente aguarda vocês por aqui. Esteio aguarda vocês com muito prazer. E vai ser muito divertido e podem apostar que vai ser totalmente expansivo esse nosso encontro aqui. Um beijo, até logo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.